Quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus, agradecer mais uma vez o convite para estar aqui nessa noite, participando com vocês desse culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Já foram ditos alguns dos motivos. Primeiro, sem dúvida, é o dia do Senhor, em que nós nos reunimos para cultuá-lo. Segundo, uma ocasião especial, aniversário da nossa denominação. E também foi mencionado o Dia dos Pais. Então, é um domingo festivo, damos graças a Deus por isso. Queridos, hoje à noite eu gostaria de falar a respeito do culto espiritual, ou o que é um culto espiritual, ou talvez o que não é um culto espiritual, já que nós vamos tratar a partir do que Paulo escreveu a uma igreja que pensava que era espiritual, mas que na realidade não era, que era a igreja de Corinto. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele trata do uso dos dons espirituais no culto, particularmente línguas e profecia. A minha preocupação não é tanto com a questão do dom de línguas ou do dom de profecia, embora nós vamos ter que tratar deles, mas os princípios que Paulo coloca aqui referentes ao culto, a partir dessa situação local da cidade de Corinto, da igreja na cidade de Corinto. Então, antes de fazer a leitura, deixe-me ambientar o texto para que a leitura fique mais fácil de ser compreendida. Paulo é o fundador da igreja de Corinto e não demorou muito tempo para que, já fora da cidade, plantando igrejas em outra região, ele recebeu informações de que as coisas não estavam indo bem na igreja que ele havia plantado. Então, chegaram informações de que a igreja estava dividida, havia facções dentro da igreja, grupos, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Havia discussões entre os membros da igreja a respeito do que era melhor, ficar solteiro ou casar. Havia discussões a respeito da comida sacrificada a ídolos, se era lícito ao cristão comer a carne que tinha vindo de um animal morto num altar de um templo pagão. Os coríntios não conseguiam chegar a um acordo a respeito disso, e havia discussões e grandes discussões a respeito disso. Havia também questionamentos a respeito do segundo casamento, do divórcio e do segundo casamento. Paulo trata disso no capítulo 7 da sua carta. E havia também problemas morais na igreja. Havia um irmão que estava vivendo com a sua madrasta sexualmente, não estava vivendo com ela como se fosse sua esposa. Havia um irmão que estava processando o outro no tribunal da cidade por conta de algum negócio. Alguns cristãos ainda participavam dos festivais nos templos pagãos. E era uma igreja, se você pensa que sua igreja é difícil, você devia ler a carta aos Coríntios para você ver o que era realmente uma igreja complicada. E quando havia até um grupo que não acreditava na ressurreição de Cristo de entre os mortos, Paulo trata disso no capítulo 15. Mas um dos problemas principais da igreja de Corinto, do qual Paulo tomou conhecimento, era a questão do culto. Porque, na verdade, no culto desaguam todas estas coisas. É no culto que você percebe a teologia da igreja, a vida espiritual da igreja, o nível de maturidade da igreja. Tudo que a igreja é, o que ela pensa, o que os seus membros são, se condensa, se resume, se expressa no culto. Então, uma igreja que tinha todos esses problemas só podia ter um culto complicado, não é? E, de fato, o culto na igreja de Corinto era complicado. Começava com um grupo de mulheres que queria participar do culto sem usar o véu, como era costumeiro nas igrejas daquela época. No Antigo Oriente, o véu simbolizava o papel de submissão da mulher, ou ao seu marido, ou ao seu pai, mas sempre num papel de submissão. O movimento feminista começou na SAF da primeira igreja presbiteriana de Corinto, quando as mulheres queriam tirar o véu, né, para participar do culto, como se estivesse se rebelando contra aquela posição de submissão que é ordenada nas Escrituras. Paulo, então, determina que a mulher, ela ore, ela profetize na igreja, mas que faça isso com o véu, que era símbolo de que ela estava debaixo da autoridade da liderança da igreja, mas era uma confusão durante o culto. E também na hora da ceia havia
igualmente um problema. A ceia era celebrada durante uma festa, que era chamada as festas de amor, e que você encontra registro delas na carta de Judas, por exemplo. Então, como Jesus celebrou, instituiu a ceia quando ele estava numa refeição com seus discípulos, no início da igreja cristã, as igrejas se reuniam no domingo para uma refeição, e no meio da refeição eles paravam, comiam o pão e bebiam o cálice, celebrando a ceia conforme a orientação do Senhor. E era nessa ocasião que os irmãos levavam alimentos e compartilhavam entre si. O problema na igreja de Corinto é que muita gente atacava logo a comida, e os pobrezinhos, que tinham uma única chance por semana de ter uma refeição decente, às vezes ficavam com fome, não é? Porque o pessoal avançava e ficava lá comendo, e os pobres lá olhando sem condição. O pessoal bebia muito suco de uva, ficava todo mundo bêbado lá, né? De tanto suco de uva. E o problema era, na hora que chegava para celebrar a ceia do Senhor, não tinha ambiente. Tinha divisão, tinha gente reclamando do outro, tinha gente bêbada. E aí o apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios 11, não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando. Quem participa, sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. Irmãos, esperem uns pelos outros. Todas aquelas orientações que nós conhecemos por conta da desvirtuação que era feita da ceia do Senhor durante o culto na igreja de Corinto. E o pior que havia no culto era uma ideia errada do que seria o sinal da presença de Deus no culto. Por alguma razão que nós não conhecemos exatamente, os coríntios haviam associado a espiritualidade ou a presença do Espírito Santo, a presença de Deus entre eles, a determinados dons espirituais, particularmente o dom de línguas e profecia. Esse dom estava muito presente nessa igreja. De todas as igrejas mencionadas no Novo Testamento, a única da qual se fala que esse dom estava em atuação, esses dons estavam em atuação, aliás, particularmente o de línguas, é a igreja de Corinto. Não é que não estava nas outras, mas era a única igreja em que isso deu problema, aparentemente. Os coríntios pensavam que o dom de línguas era uma manifestação clara de que o Espírito Santo havia descido sobre a congregação. E não somente isso, mas também um dom de profetizar. E por conta disso, eles achavam que era uma igreja espiritual, apesar de todos esses problemas. Apesar de todos esses problemas morais, doutrinários e de comunhão que eu mencionei, eles ainda achavam que era uma igreja espiritual, porque durante o culto haviam aqueles que falavam em línguas e havia aqueles que profetizavam. Então eles diziam, Deus está conosco, por conta dessas manifestações carismáticas. E é evidente, então, que se tratava de um erro. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele diz à igreja, eu não considero vocês como espirituais, mas sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Vocês não são espirituais, como vocês pensam, mas vocês, na verdade, são carnais, porque havendo entre vós discussões e partidos, não sois porventura carnais e não andais segundo o homem? Pergunta Paulo no capítulo 3 dessa carta. Paulo nega o status de igreja espiritual, a igreja de Corinto, em que pese o fato de que havia manifestações carismáticas como línguas, profecias, provavelmente sinais e prodígios dentro da igreja. Mas Paulo diz, vocês são carnais, porque estas coisas não provam a espiritualidade. A espiritualidade não está atrelada a essas manifestações. Tanto é que o cerne da carta aos Coríntios, o coração da carta aos Coríntios é o capítulo 13, onde Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu fosse um profeta que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se eu não tiver amor, eu nada serei. Paulo coloca o amor como sendo o caminho mais excelente para a igreja de Corinto, que pensava que ser espiritual era ter essas manifestações. Finalmente, no capítulo 14, Paulo trata da questão das mulheres, o uso do véu no capítulo 11, trata da ceia no capítulo 11, no capítulo 12 ele faz uma exposição sobre o propósito dos dons espirituais. No capítulo 13 ele faz um parênteses para dizer que melhor do que os dons espirituais é o amor, é o caminho mais excelente. E no capítulo 14, então, ele entra na questão do uso das línguas e da profecia no culto público na igreja de Corinto.
E ele coloca alguns princípios aqui, regulamentando a participação daqueles que falavam em línguas e profetizavam durante o culto da igreja de Corinto. Como eu disse, eu não estou tão interessado na questão das línguas ou da profecia. Essa é uma questão pacificada dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas eu estou mais interessado nos princípios que Paulo coloca aqui para resolver, para orientar aquela igreja que tinha essa visão errada a respeito do culto, pensando que era um culto espiritual simplesmente porque tinha essas manifestações, enquanto o resto da vida da igreja estava em frangalhos. A minha preocupação, o meu foco nessa noite é nessas orientações que servem para nós também e que mostram em que consiste a verdadeira espiritualidade ou o cerne de um culto que realmente agrada a Deus. Então, como é um capítulo todo, não é? São 40 versículos, eu irei lendo à medida que for fazendo a exposição para ganhar um pouquinho de tempo. Então, como eu disse, Paulo coloca aqui pelo menos 5 princípios que regulam a participação dos dons espirituais no culto. E o primeiro deles é que no culto a prioridade tem que ser a edificação da igreja. No culto, a prioridade tem que ser para a edificação da igreja. Isso aí nós encontramos nos versos de 1 a 5 do capítulo 14 que eu leio agora. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Aqui nesses 5 versículos, o ponto do apóstolo Paulo é que a prioridade na igreja tem que ser para aqueles dons ou manifestações que edificam a igreja. Ele começa estimulando, então, os coríntios, no verso 1, a que buscassem profetizar. Se eles queriam dons espirituais, que eles escolhessem, então, aquele dom que trouxesse edificação para a igreja. E entre línguas e profecia, Paulo opta pela profecia, porque a profecia edifica a igreja. No verso 2 ele diz, quem fala em outra língua, só um detalhe, a palavra outra não está no original. Isso é um desserviço que foi feito pelos nossos tradutores, porque o que está no original é o que fala em língua. Ao colocar a palavra outra, dá a impressão de que aquelas línguas era glossolalia, blá, 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 blá. Quando, na verdade, toda a evidência do Novo Testamento é que as línguas faladas no período apostólico eram idiomas humanos falados no poder do Espírito Santo por quem nunca tinha aprendido a falar aquele idioma. E que, quando o Espírito Santo cessava de agir, a pessoa era incapaz de continuar falando. Então, não era blá, 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 chupa bala house, mas era idioma, né? Era um idioma, uma linguagem humana, desconhecida da pessoa que falava, mas que ela era capaz de falar no poder do Espírito Santo. Paulo diz aqui no verso 2, quem fala em língua, o outra, né, que foi introduzido aí, indevidamente na tradução em português, pode levar o leitor pode enviesar a percepção do leitor do que é realmente o dom de línguas, não é? Mas Paulo diz, quem fala em língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. A pessoa que está falando em línguas, a fala dela é entendida somente por Deus que entende todos os idiomas, especialmente quando não há na congregação quem o entenda. Ele fala a Deus, porque somente Deus o entende, e em espírito, pelo poder do Espírito Santo, ele fala mistérios não de coisas ocultas, mas o que ele está dizendo é mistério para a igreja, porque a igreja não sabe. Se eu, de repente, começasse a pregar aqui em holandês, pode ser que alguém entenda, não é? Mas vamos supor que eu começasse a pregar aqui em holandês, eu sei que minha esposa entenderia. Eu começasse a pregar em holandês, então eu estava
falando para Deus, porque só Deus entende, e eu estava falando mistério, porque você não sabe o que eu estou dizendo. Então, nesse sentido, Paulo diz no verso 3, contrasta com o dom de profecia, mas o que profetiza, ele fala aos homens, edificando, exortando e consolando, porque o profeta fala na língua do povo. E aqui a gente já vê que, por profecia, o apóstolo Paulo não se refere àquela prática de algumas igrejas em que se levanta um profeta no culto para adivinhar o que é que está errado na vida do irmão. Profetizar no Novo Testamento, nas igrejas locais, não era você descobrir e revelar o que é que estava errado na vida dos outros, mas era você trazer uma palavra da parte de Deus extemporaneamente. A diferença do mestre é que o mestre se prepara para pregar regularmente na igreja, o pastor mestre. O profeta, ele fala pelo impulso divino. Deus fala ao seu coração, Deus traz uma palavra ao seu coração, e ele traz uma palavra para a igreja que, veja só o verso 3, edifica, exorta e consola. Ou seja, ele não vai estar dizendo bobagem do tipo assim, não é? Deus está me revelando que aqui tem gente com dor de cabeça. Não é nada desse tipo, mas o profeta trazia uma palavra de exortação, edificação e consolo para a igreja. É o mesmo que pregação. A diferença é que era uma pregação que era feita impromptu, era feita pelo impulso do Espírito Santo, não planejado, enquanto que o pastor e mestre é aquele que prega regularmente na igreja, ele se prepara para isso. Então, é alguma coisa que Deus trazia na mente. Eu, por exemplo, quando prego, eu peço que Deus... eu agradeço a Deus porque Ele me deu o dom de mestre, e com esse dom eu estudei durante a semana, eu me preparei, mas quando eu vou pregar, eu peço que Deus também me dê o dom de profeta, ou seja, que durante a pregação Ele traga à minha mente alguma coisa que eu não vi durante o estudo, que eu não percebi durante a minha pesquisa, mas que Deus sabe que é bom para a igreja, e ali é o profeta falando. Então era isso que o profeta fazia. Ele não tinha nada dessas revelações que nós encontramos hoje no movimento de renovação carismático, pentecostal, neopentecostal. Por isso que Paulo diz, não é? No verso 4, que quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Ou seja, mesmo que a pessoa que fala em língua não entenda o que ela está dizendo, mas existe uma edificação decorrente do fato que ela sabe que está sendo usada por Deus. Então há uma edificação, mas só que essa edificação é só para ela, enquanto que, final do verso 4, o que profetiza edifica a igreja. Por que Paulo, então, prefere o dom de profecia ao dom de línguas? É porque o que fala em línguas no culto, ele no máximo edifica a si mesmo, enquanto que o que profetiza, ele edifica a igreja toda. E qual é o propósito do culto, então? Se o propósito do culto é a edificação da igreja, a prioridade tem que ser do dom de profecia. Não de línguas, porque não edifica a igreja. Edifica só quem fala. Enquanto que a profecia, ela vai edificar, na verdade, toda a igreja. Paulo conclui no verso 5 dizendo, eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas. Então, Paulo não tinha restrição a isso. Muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Se as línguas forem interpretadas, aí sim, a igreja recebe a edificação. Mas qual é o meu ponto aqui? O meu ponto, 2 pontos aqui, importantes, é que o propósito do culto é edificar a igreja. Essa é a razão pela qual nós nos reunimos aqui. Para que nós recebamos edificação. Nós não estamos aqui para nos divertir, nós não estamos aqui para nos sentir bem, nós não estamos aqui para fazer outra coisa a não ser aprender mais de Deus, crescer no conhecimento de Deus, aprender sobre nós e nos comprometer com aquilo que Deus nos revela e Deus nos mostra através da sua palavra. O alvo do culto é a edificação da igreja. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, se não houver compreensão, não existe edificação. Por isso que Paulo diz, eu não quero línguas, a não ser que elas sejam interpretadas. Então, profecia é superior. Edificação só existe se houver entendimento. Às vezes as pessoas vêm para o culto e elas se sentem edificadas por conta da atmosfera do culto.
É uma igreja acolhedora, a música é muito bonita, o ambiente é gostoso, a cadeira é confortável, o dirigente do louvor conseguiu dirigir bem a liturgia, a pessoa sai se sentindo bem. Mas eu não vou para a igreja para me sentir bem. Eu vou para a igreja porque eu quero aprender, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero ser edificado. Edificar significa construir. Eu quero que o meu conhecimento de Deus seja construído sobre a sua palavra, que eu aprenda mais a respeito de Deus, do seu Filho Jesus Cristo, do plano da redenção e o que Deus quer de mim. Por isso que a prioridade na igreja tem que ser aquilo que edifica. E aquilo que edifica é o que é inteligível. Se não for inteligível, não edifica a igreja. Uma das primeiras coisas que os reformadores fizeram, quando eles tomaram as igrejas na Europa, na Reforma, durante a Reforma, tomaram aquelas igrejas católicas, catedrais e tudo mais, e o culto passou a ser reformado, a primeira coisa que eles fizeram foi tirar o culto em latim, porque a missa era rezada em latim, na época da Reforma, e nem o padre sabia latim, ele fazia aquilo decorado, todo mundo falava alemão lá na Alemanha, ninguém falava latim, mas a missa era em latim. Os reformadores, adivinha, qual foi a passagem que eles usaram para justificar acabar com o culto em latim? Exatamente essa daqui. Que adianta fazer um culto em latim, o povo não entende, o povo não edifica. E aí trouxeram o culto para a língua vernácula. Eles tiraram do culto, havia representações. Durante a Idade Média surgiu a ideia de que o povão ignorante não entendia os mistérios de Deus, então talvez se tivesse uma dramatização, um teatro, alguma coisa assim, eles entenderiam mais. Reformadores disseram: fora com isso, isso não edifica, tem que ser a palavra de Deus, tem que ser o ensino da palavra de Deus. Então, ponto número 1, no culto, nós só deveríamos ter aquilo que edifica a igreja, aquilo que tem o objetivo de edificar a igreja, não entreter a igreja, não fazer os crentes se sentir bem, ou qualquer outra coisa do gênero, mas fazer com que os crentes sejam confrontados, os crentes e os descrentes, as pessoas que estiverem presentes, serem confrontadas com o conhecimento de Deus e com a presença do próprio Deus que vem através da manifestação da sua palavra. Esse é o primeiro ponto. E se a gente usasse esse primeiro princípio, a gente tiraria do culto um monte de coisa que a gente tem e que não edifica em nada a igreja, não traz conhecimento de Deus. Às vezes, alguns cânticos que a gente canta não edifica. Você olha a letra, né? Sabor de Mel, por exemplo, que a turma canta aí, né? Sucesso aí na rede gospel, né? Tudo mais. E não tem substância. As orações, às vezes, que são feitas, elas não têm substância, elas não trazem conhecimento, não apontam para Deus. As nossas pregações, autoajuda, contar experiência, contar história, fazer o povo rir. Se a gente seguisse esse princípio aqui, nós veríamos uma diferença muito grande nos nossos cultos e, consequentemente, na vida do nosso povo. No culto, a prioridade é a edificação da igreja, e a edificação passa pelo entendimento. Se não houver entendimento, não há edificação. Segundo ponto de Paulo, está aí do verso 6 até o começo do verso 12, é que, portanto, no culto, nós devemos dar prioridade, nós devemos ter somente manifestações inteligíveis. Veja o verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta, a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Assim também vós. Ponto. Eu sei que aí tem uma vírgula, mas você tem que lembrar que no grego não tem vírgula, não tem ponto, não tem dois pontos, não tem parágrafo, não tem capítulo, não tem versículo, é tudo juntinho, não é? São os tradutores que fazem estas coisas.
Então, eu entendo que, na verdade, o versículo termina aqui, não na vírgula, mas no ponto. Bom, o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele começa com uma pergunta muito prática, no verso 6. Ele pergunta: irmãos, se eu for ter com vocês, vocês me convidaram para pregar, e aí eu chego, vou ter com vocês para pregar, e eu chego falando em outra língua, em que eu aproveitarei a vocês? Paulo pergunta para a igreja de Corinto. Vamos supor que vocês me convidem para eu voltar aí, eu sou o fundador da igreja, vocês me convidam para voltar, festa de aniversário da igreja de Corinto, e aí eu vou pregar na igreja de Corinto, e chego lá e eu começo a falar em línguas. Em que é que todo o meu conhecimento, tudo aquilo que Deus me revelou, eu, como apóstolo dos gentios, em que é que eu aproveitarei para vocês? Resposta: nada. Não vai aproveitar nada, porque a igreja não vai entender nada do que Paulo está falando, porque Paulo está falando em línguas. Ninguém vai entender nada do que ele está dizendo. Ou seja, não há proveito para a igreja. Não tem proveito nenhum. Não tem. Que proveito há, ele pergunta, se eu não falar por meio de revelação, de ciência, de profecia ou de doutrina? A gente não sabe direito o que é que Paulo quer dizer, revelação, ciência, profecia ou doutrina. Mas uma coisa essas 4 situações aqui têm em comum, todas elas são feitas na língua vernácula, na língua do povo. O que quer que seja revelação, o que quer que seja ciência, o que quer que seja profecia, o que quer que seja doutrina, era feita na língua que o povo entendia, por isso edificava e aproveitava. Daí o princípio, na igreja, as manifestações têm que ser inteligíveis. Recentemente eu estive numa igreja que, isso é muito comum, especialmente quando tem os momentos missionários, eu não quero ser radical demais, não é? Mas tinha um momento missionário lá, aí apresentaram lá um hino, né, cantado na língua indígena. Aí foram cantar um hino na língua indígena, sim. Ótimo, está lá, cantando uma língua indígena que eu não entendo. Então, como é que eu vou louvar? Como é que eu vou dizer amém? Como é que eu vou acompanhar? Devia ter pelo menos uma tradução na tela do que é que estava sendo cantado e o que estava sendo dito. Mas é bonito, né? É interessante, o pessoal gosta, tal, mas não edifica. Não aproveita, porque não é entendido pelo povo. Não é entendido pelo povo. Da mesma forma, pregadores, né, que vão pregar e que usam aquele linguajar que ninguém entende, né, que dá um tiro de 12 por cima da cabeça do pessoal. Ninguém entende absolutamente nada do que ele está. Tem que ter um dicionário, né? Oh, Deus das regiões nefelibatas e por aí vai. Ninguém entende absolutamente nada, né? Em latim, linguagem erudita, tudo o que está no culto e que não é inteligível, não aproveita, diz o apóstolo Paulo. Não aproveita. O culto tem que ser simples, tem que ser numa língua e de uma maneira que o povo entenda o que está sendo dito. As músicas igualmente, o louvor igualmente, da mesma forma. Paulo usa 3 ilustrações para o ponto que ele está fazendo. A primeira é da orquestra desafinada, verso 7. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Todo mundo já teve o desprazer de ir para uma igreja onde a banda é desafinada, não é? Então, os instrumentos estão desafinados, você mal reconhece o tom, o pessoal se perde, você não sabe nem que tom você vai cantar, porque um não bate com o outro. Como é que eu vou cantar ou acompanhar uma orquestra onde os instrumentos não concordam entre si, onde eu não percebo a melodia, não estou seguindo a melodia? É a pergunta aqui do verso 7. Se instrumentos inanimados, flauta, cítara, emitem sons, se não derem bem distintos, se não ficar claro o tom, a melodia, como se reconhecerá o que está sendo tocado? É a mesma coisa quando pessoas começam a falar em línguas na igreja. Eu não sei o que eles estão dizendo. Como é que eu vou acompanhar? Como é que eu vou seguir? Ou quando de repente está havendo alguma outra atividade, eu prego em muitas igrejas Brasil afora, e muitas que não são da igreja presbiteriana. Recentemente estive numa igreja onde foi apresentada uma coreografia infantil, com as crianças todas vestidas, com véu, andando de um lado para outro, a música tocando, e eu olhei e não entendi nada. O que eles
estavam dizendo? O que é que aquilo transmitia? Qual era o conteúdo daquilo? Segunda ilustração de Paulo, verso 8. Se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Eu fiz o serviço militar quando era jovem, não é? Eu saí como segundo tenente da reserva. E eu me lembro quando eu entrei no quartel, Sargento Silva, baixinho assim. A tarefa do Sargento Silva era ensinar aos recrutas a ordem unida. Então, o que é que ele fazia? Ele colocava a gente tudo em posição e dava os comandos, não é? Em frente, marche, virar à direita, virar à esquerda, alto, e várias ordens que nós recebíamos e aprendíamos a fazer juntos. A gente ficava ouvindo a voz do Sargento Silva. Quando a gente aprendeu todas as ordens e comandos, Silva trouxe o cabo, que era corneteiro. O cabo trocava corneta. E a gente tinha que decorar o toque da corneta, porque a cada toque correspondia uma ação. Então, eu não me lembro mais, isso já faz muitos anos, mas era coisa assim, um toque longo e um breve, né, acelerado. 2 toques breves, para. Toque longo, breve e um curto, virar à direita, qualquer coisa. A gente aprendia a decorar. Por que isso? Porque numa batalha, no meio do tiroteio, no meio de bomba e tudo mais, se o capitão quiser que a gente avance, não adianta ele gritar que não vai ouvir, mas nós vamos ouvir o berro da corneta. Agora imagine que num combate, em pleno combate, o capitão diz, toca avançar, e o cabo se confunde e toca recuar. Ou o contrário, que é pior ainda, né? Imagina uma situação dessa. Se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Você está falando em línguas na igreja, o que é que meu Deus está dizendo? Eu não estou entendendo o que Ele está dizendo. Ele está mandando eu avançar, está mandando eu recuar, está mandando fazer o quê? O que é que Ele quer de mim? Não estou entendendo, irmão, o que é que você está dizendo quando você está falando em línguas. Como é que eu vou me preparar para a batalha? Como é que eu vou me preparar para a batalha? Se eu não entendo o que você está dizendo. Ou se você está tentando no culto fazer alguma coisa de uma forma ininteligível para mim, dançando, plantando bananeira, fazendo o trenzinho de Jesus ou qualquer outra coisa, que eu não entendo, não vejo, não sei o que é. Como é que eu vou me preparar para a batalha se eu vou para a igreja e eu não entendo nada? Não recebo edificação, não tem palavra, não tem orientação clara de Deus para a minha vida? Terceiro exemplo de Paulo está no verso 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Mas há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. O terceiro exemplo de Paulo é quando 2 estrangeiros se encontram. Paulo está dizendo que há muitos idiomas no mundo. Quando ele diz voz aqui, o sentido é de linguagem. Há muitos tipos de vozes no mundo, há muitas linguagens no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Embora eu não fale esses idiomas, eu sei que tem centenas de idiomas e dialetos no mundo. Eu não os falo, não os conheço, mas eu sei que eles têm sentido, eles fazem sentido para aquelas pessoas que os conhecem. Mas se eu ignorar a significação da voz ou do idioma, eu serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Paulo aqui imagina uma situação. 2 estrangeiros se encontram, um que só fala russo e outro que só fala paranaense. Fala português aqui do Paraná, não é? Que é típico. Então, olá, meu irmão, Deus te abençoe. Hã? E ele responde e o russo não entende. São irmãos em Cristo. Mas porque um não entende o outro, é como se um fosse bárbaro para ele e o outro também fosse bárbaro para ele. A palavra estrangeiro que você está vendo aqui, ela no grego é bárbaros. E é uma daquelas palavras que são derivadas do som. Por exemplo, o verbo clicar. Tem um nome para isso que eu esqueci agora em português. São verbos que eles são derivados do som da ação que o produz. Clicar é um verbo que apareceu depois que surgiu o mouse, né? Clique, clique, clique. Então, clica aí no mouse ou qualquer outra coisa. Então, são palavras que surgem por conta do som. Para os gregos, os povos de outras línguas e nacionalidades, eles eram bárbaros. Isso vinha
do seguinte sentido: para o grego, quando aqueles povos estrangeiros falavam, o grego só entendia bar. E aí, zombando, ele dizia, eles são bárbaros, de onde vem a palavra estrangeiro. Então, se você está falando numa língua que eu não entendo, meu irmão, você é bárbaro para mim e eu sou bárbaro para você. Em vez disso nos aproximar, na verdade nos separa, nos torna estrangeiros, como Paulo diz aqui. Verso 11: se eu ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Então, longe de unir a igreja, as manifestações ininteligíveis dividem a igreja e separam a igreja, como dois bárbaros que se encontram e um não fala a língua do outro. Assim também vós, diz Paulo no início do verso 12, assim vai ser com vocês também, se de repente todos vocês começam a falar em línguas que ninguém entende. Aqui está o segundo ponto, que eu espero que tenha ficado muito claro. O primeiro ponto foi que a prioridade no culto é a edificação da igreja, e que isso é feito através de manifestações inteligíveis. Daí vem o segundo ponto, que é decorrente do primeiro, que no culto, somente manifestações inteligíveis deveriam ser admitidas. Exemplo da orquestra, exemplo do cabo corneteiro e exemplo dos dois bárbaros que se encontram para mostrar como é infrutífero, que é fútil a tentativa de falar em línguas no meio da igreja com o objetivo de edificá-la. Terceiro ponto do apóstolo Paulo vai aí do verso 12, final do verso 12 até o verso 17, e é um ponto muito importante. Aqui Paulo vai dizer que a espiritualidade no culto não exclui o envolvimento da mente. Isso é um ponto importante para nós também, porque hoje em dia é muito comum você ouvir nessas igrejas que têm um conceito errado de culto e de espiritualidade, de que para você de fato adorar a Deus, você tem que abrir sua mente, não é? A letra mata, o Espírito edifica. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Se entregue, meu irmão. Vá no ênfase, no emocional, no êxtase para adorar a Deus. Não precisa pensar em doutrina. Doutrina é seco. Teologia mata, desidrata a pessoa, né? Seca a sua alma. Estudar demais. Não, meu irmão. Sente a presença de Deus fluir, de Deus fluindo no meio de você. Já ouviram isso? Qual o problema com isso? É que faz uma dicotomia entre as nossas emoções e a nossa mente. Como se Deus tivesse só criado as emoções e não fosse Ele que tivesse nos dado a capacidade de pensar, de raciocinar e de discernir. Paulo aqui, ele junta as duas coisas no que ele diz, final do verso 12 até o verso 17. Ele diz assim: visto que desejais dons espirituais, a igreja de Corinto queria, né, dons espirituais, Paulo diz: procurai progredir para a edificação da igreja. Vocês querem dons espirituais? Tudo bem. Procurem progredir nesse assunto, mas visando a edificação da igreja. Verso 13: pelo que o que fala em língua deve orar para que possa interpretar. Então, se você fala em língua, progrida. Ore para que Deus lhe dê alguém que interprete aquilo que você está falando, porque se não tiver interpretação, não edifica a igreja conforme está demonstrado. Como ele diz em seguida no verso 14: porque se eu orar em língua, diz Paulo, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Por quê? Porque ele não entende o que ele está orando. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá um indouto amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. O que Paulo está fazendo aqui é dizendo para a igreja: vocês querem progredir? Vocês querem ser de fato espirituais? Então, o caminho a fazer é o seguinte: você ore para que na igreja Deus conceda a alguém o dom de interpretar as línguas que você está falando, para que a igreja receba edificação. Porque se eu oro,
em línguas, em espírito, pelo poder do Espírito Santo apenas, a minha mente fica infrutífera. Mais uma vez voltamos para aquele ponto. Uma mente infrutífera, ou seja, uma mente que não deu fruto. Um entendimento que não foi abençoado, que não foi esclarecido. Um saber que não foi aperfeiçoado. Entrou na igreja e saiu do mesmo jeito. A mente ficou infrutífera. Por quê? Porque não houve manifestações claras, diretas, objetivas, práticas da palavra de Deus dirigidas ao entendimento. Cultos que são voltados somente para o emocional, para o êxtase, para levar o povo a uma espécie de frenesi, para fazer o povo se sentir bem, enquanto que o intelecto, a mente, que deveria ser alimentada com as palavras de Deus, passa longe. Já fui em cultos que duravam 2 horas, 1h30 era de testemunho, era de louvor, adoração, não sou nada contra isso. O problema é que no fim, às vezes o pessoal diz, pastor, o senhor tem 10 minutos para trazer uma reflexão aí para o pessoal. Eu não prego menos de 50, né? Aí você já viu o problema que eu passo em algumas igrejas que eu vou. Então eu já aviso antes quando me convidam, eu prego 50 minutos a 1 hora. Exposição bíblica. Então, geralmente eu digo para o pessoal que me convida, né? O pastor não avisou vocês não, né? Não, então lamento. Paulo diz então, eu vou orar com o Espírito, mas também com a mente. Verso 15. Cantarei com o Espírito, que admite que havia gente que cantava em línguas. Paulo diz, cantarei com o Espírito, mas também eu cantarei com a mente. Você veja que Paulo quer juntar as duas coisas. Ele não quer desprezar a ação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas, mas ele regulamenta para que seja feito com o propósito de edificar a igreja e a própria pessoa, mediante a compreensão do que está sendo dito. Ou seja, aqui nós temos o melhor de tudo, é a união de um coração de fato movido pelo Espírito Santo e uma mente teologicamente boa, uma mente teologicamente sã. Porque se você não tiver uma boa doutrina, uma boa compreensão da palavra de Deus, esse seu lado emocional, ele vai cair no pragmatismo, no misticismo e na superstição. Seu cristianismo vai virar uma religião mística. Por outro lado, se você despreza a presença do Espírito e a ação do Espírito na sua vida e se torna apenas um crente intelectual que busca a retidão doutrinária e, acima de tudo, esquece o coração, você vai se tornar árido, desidratado, frio. Nós queremos as duas coisas, e eu creio que o cristianismo bíblico nos dá isso. Um coração aquecido pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo e uma mente teologicamente crítica, afiada, capaz, cheia do entendimento de Deus. Nós queremos essas duas coisas. A igreja de Corinto estava preocupada só com aquelas manifestações espirituais no culto e pensava que era uma igreja espiritual. Paulo diz, se a mente está infrutífera, não é espiritual. Se a mente fica infrutífera, não é espiritual. Então, da próxima vez que você for usar o unsômetro, todo crente tem um instrumento chamado unsômetro, é como ele mede a pregação do pastor, né? Ele sai e diz, a pregação foi ungida hoje, né? Ele usou um unsômetro. Então, o unsômetro que os crentes usam, geralmente é baseado naquilo que eles sentem durante o culto. Se sentiu bem, sentiu um arrepio, né? Calor subindo assim, alguma coisa, um êxtase e tudo mais, ele diz que o culto foi ungido. Não é o conceito de Paulo, perceberam, né? Para Paulo, um culto é espiritual quando a mente é edificada, quando você entendeu, quando você aprendeu, quando você cresceu no conhecimento de Deus. Por isso que o foco no culto tem que ser isso. É por isso que nas igrejas reformadas o foco é a pregação. O centro do culto é a pregação. Exatamente por isso, porque é através da profecia, que eu penso que é isso que eu estou fazendo aqui nessa noite, Deus edifica, consola, exorta e ensina o seu povo. E sua mente não vai sair infrutífera daqui nessa noite. Você vai aprender alguma coisa sobre a palavra de Deus e você vai crescer e vai servir a Deus melhor. Sua adoração vai ser melhor, suas orações serão melhores, você vai cantar melhor, uma vez que você entendeu quem é Deus e o que Deus pede de você. Verso 16.
Paulo continua o mesmo argumento. Ele faz uma pergunta: se você bendizer apenas em espírito, em línguas, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que diz? A palavra indouto é a palavra grega idiotes, de onde vem a nossa palavra idiota. Só que no Brasil, em português, essa palavra teve uma conotação pejorativa, mas inicialmente o idiota era alguém iletrado, inculto, que não tinha conhecimento suficiente para acompanhar o que algumas pessoas diziam. Então, Paulo chama aqui de idiota, que foi traduzido como indouto corretamente, né, já que idiota na nossa língua tem um sentido pejorativo. O indouto aqui é aquele irmão na igreja que, se você falar em línguas, uma vez que ele não sabe idiomas, ele não vai entender nada do que você está dizendo. Ele só fala a língua dele, ele não fala outro idioma. Então, Paulo pergunta: você está orando, no verso 16, se você estiver bendizendo a Deus em línguas, como o indouto, aquela pessoa que não entende idiomas, ele vai dar o amém quando você terminar de orar, porque ele não entende o que você está dizendo. Onde também a gente aprende que o amém é para o final da oração, né, gente? Porque às vezes basta o pastor dizer alguma coisa e a turma, amém. Mas o amém é depois de você entender o que foi dito, né? Só para a gente não gastar os nossos améns em vão, né? Mas vamos colocá-los exatamente no lugar certo. Como é que a gente vai dar o amém no final da oração, se a gente não entende o que você está orando em línguas? Eu sei lá o que é que você está dizendo quando você está orando em línguas, como é que eu vou dar amém? Amém significa assim seja. Eu estou colocando o meu selo de aprovação quando eu digo amém. E como é que eu vou fazer isso se eu não entendo o que você está falando? Como é que o indouto vai dar um amém depois da tua ação de graça se ele não entende o que você está dizendo? Verso 17, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Mais uma vez a preocupação de Paulo com a edificação dos irmãos na igreja e não com a autoedificação, mas com a coletividade. A igreja é o corpo de Cristo. Vamos para o quarto princípio, estou caminhando aqui para o final, gente. Quarto princípio de Paulo: no culto a preferência tem que ser então pelo ensino. Verso 18 a 19. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Essa declaração é extremamente forte e ela revela a preferência do apóstolo inspirado. Se ele tivesse que escolher 5 palavras com entendimento numa língua que a igreja conhece e que ele pudesse usar para transmitir o seu conhecimento, ou falar 10.000 palavras em outras línguas, ele preferiria falar 5 palavras do entendimento dele, para que a igreja fosse edificada, porque o alvo de Paulo não era mostrar espiritualidade, o alvo de Paulo era instruir a igreja. Ele não estava preocupado em chegar na igreja dando uma demonstração de como ele era espiritual, falando em línguas e contando as suas experiências extraordinárias. Paulo nunca se preocupou com esse tipo de coisa. Ele tinha uma preocupação quando ele ia nas igrejas: ele queria instruir as igrejas. Por isso que ele diz: eu prefiro falar 5 palavras numa língua que vocês entendam, de que eu ficar aqui na frente falando 10.000 palavras em línguas que vocês não entendem coisa nenhuma. A preferência do apóstolo inspirado deveria servir de alerta para nós, não é verdade? Para esse ponto fundamental. O propósito do culto é edificação. A verdadeira espiritualidade no culto não se mede pelas emoções, mas pela boa teologia, boa doutrina, a palavra de Deus que foi ensinada. Paulo prefere dessa forma, o que já deveria ser uma lição para nós. Quinto e último ponto, do verso 20 até o verso 25. É válido não parecermos doidos. Acompanhe comigo do verso 20 a 25. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem.
Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Essa passagem é a passagem onde Paulo traz um ensinamento que é considerado por muitos como sendo definitivo para o pensamento do apóstolo no que diz respeito ao uso de línguas na igreja. O que Paulo está dizendo aqui é que as línguas, elas têm um significado do juízo de Deus sobre incrédulos e que, portanto, os coríntios deveriam ser cautelosos em ver esse dom como sendo o dom mais precioso e o dom que mais expressava a presença do Espírito Santo no meio deles. O argumento de Paulo vai dessa maneira, para você me entender. No verso 20 ele diz: irmãos, não sejam meninos no juízo. Vocês estão como meninos. Menino gosta de brincar com fogo, né? Gosta de brincar com coisas perigosas e fazer tolice. Paulo diz: vocês não sejam meninos no julgamento. Ou seja, essa preferência de vocês por línguas no culto, como sendo sinal da presença do Espírito Santo, é uma espécie de meninice espiritual. Não sejam meninos no juízo, na malícia sim, sejam meninos, crianças, mas quanto ao juízo, quanto ao julgamento, ao discernimento, sejam homens amadurecidos, para vocês escolherem aquilo que é certo, próprio e que edifica a igreja. Aí ele faz uma citação que está em Isaías 28, de 11 a 12. Na lei está escrito: falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Para a gente entender o que Paulo está dizendo aqui, nós temos que voltar lá no Antigo Testamento. Então, aperte o cinto que nós vamos fazer isso. Vamos lá para o Antigo Testamento. Deuteronômio 28. Moisés, falando da parte de Deus, anuncia à nação de Israel as bênçãos e as maldições. Se o povo ouvisse a voz de Deus, obedecesse os seus mandamentos, Deus traria as seguintes bênçãos. Aí vem a lista. Deus faria a lavoura multiplicar, o gado crescer, Deus daria vitória sobre os inimigos, daria chuvas, não mandaria praga, não mandaria nenhuma das pestes que ele mandou sobre o povo do Egito e assim por diante, se o povo obedecesse a Deus. Se o povo desobedecesse a Deus, vem logo em seguida, quebrasse os mandamentos de Deus, adorasse outros deuses, as seguintes maldições seriam enviadas por Deus sobre o seu próprio povo. Note que é Deus dizendo que Ele vai mandar aquelas maldições como castigo sobre o seu próprio povo, se o povo quebrasse a aliança, os termos da aliança. Aí começa. Deus diz: eu vou mandar a praga, eu vou mandar a peste, eu vou mandar o gafanhoto, eu vou mandar a febre, eu vou mandar a tísica, eu vou mandar a coceira, eu vou mandar sarna em cima de vocês, a vaca de vocês vai abortar, os campos não vão produzir, eu vou mandar chuva de pedra, eu vou trazer desgraça sobre vocês, vocês vão ser derrotados pelos seus inimigos. A lista é enorme. Lá pelo fim Deus diz assim: e se apesar de tudo isso vocês continuarem a me desobedecer, então eu mandarei um povo cuja língua vocês não conhecem, um povo poderoso, e esse povo vai arrancar vocês da terra prometida, vai matar os seus velhos, as suas crianças, vai arrasar os seus campos, vai comer dos seus bens, e vocês serão levados para uma terra distante por um povo cuja língua vocês não conhecem. Está lá em Deuteronômio 28. Séculos depois, a nação de Israel estava exatamente nessa mesma situação, descrita por Moisés, desobedecendo a Deus, época do profeta Isaías. Aí o profeta Isaías, no capítulo 28, diz assim: vocês não querem me ouvir? Vocês estão dizendo preceito sobre preceito, lei sobre lei. Ah, que coisa cansativa é a palavra de Deus. Aí Deus diz através de Isaías aquilo que Paulo fala aqui no verso 21. Então eu falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Isaías repete a maldição de Deuteronômio 28. Vocês não querem me ouvir? Então, vocês não querem ouvir os meus profetas? Então eu vou falar a vocês numa língua que vocês não entendem. O que é que isso significava?
que quando o israelita ouvisse a voz do soldado estrangeiro às portas da sua cidade, com o exército pronto para entrar, falando numa língua que ele não entendia, ele deveria saber, aquele é sinal da ira de Deus. Então, língua estranha no Antigo Testamento era sinal do juízo de Deus sobre os incrédulos do seu próprio povo, porque Deus ia mandar contra o seu povo nações que falavam língua que a nação de Israel não entendia, como, por exemplo, os assírios que falavam aramaico, enquanto que Israel se falava hebraico. Quando os judeus lá em Jerusalém ouvissem o aramaico daqueles soldados, eles deveriam lembrar, isso é o que Moisés disse lá em Deuteronômio 28, Deus nos está castigando por conta da nossa desobediência. Jeremias diz a mesma coisa no capítulo 5, verso 15. Ele diz, eu vou falar a esse povo por meio de uma língua que eles não entendem. Era a língua do soldado estrangeiro, inimigo, vingador, que vinha para conquistar e destruir a nação de Israel. É isso que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos. Voltando aqui, verso 21. Na lei está escrito, falarei a esse povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Aí ele conclui no verso 22, de sorte, meus irmãos, que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os descrentes, aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. As línguas são um sinal para o descrente, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Não é interessante? No dia de Pentecostes, Espírito Santo veio sobre a igreja, eles começaram a falar em outras línguas. Na hora, tinha vários significados ali. Significado de que o evangelho iria para todas as nações, Deus desfazendo Babel. Em Babel ele confundiu as nações, em Pentecostes ele uniu. As mesmas pessoas falando nos idiomas das nações, mas há um significado também no dia de Pentecostes. O judeu conhecedor do Antigo Testamento, quando viu ou quando ouvisse aqueles judeus falando em outras línguas, ele deveria dizer, isso aqui está me dando um déjà vu, já vi isso em algum lugar. O que é isso? O que é isso? Ah, sim, é a profecia de Isaías. Deus está falando conosco por línguas estranhas, significa que o juízo dele está próximo. O que é que aconteceu 30 anos depois de Pentecostes? Jerusalém foi arrasada pelos romanos. Cercaram Jerusalém, derribaram os seus muros, mataram os judeus, derrubaram o templo e levaram os demais prisioneiros. Pentecostes era aviso do juízo de Deus contra a nação de Israel, porque havia renegado o Messias. É isso que Paulo está dizendo aqui. A língua é um sinal para os incrédulos e não para os crentes. O sinal para os crentes é a profecia, diz o apóstolo Paulo. E aí ele ilustra. Ele traz uma ilustração. Ele diz, imagina, irmãos, verso 23. Se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos puserem a falar em línguas, no caso de entrar indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Vamos imaginar que todo mundo aqui comece a falar em línguas, né? Entra um indouto, entra um incrédulo ali, ele vai olhar e dizer, entrei no hospício, está todo mundo louco aqui. E ele vai embora. Ou seja, a língua é um sinal para o incrédulo, de juízo, serve de juízo para ele. Mas, Paulo diz, verso 24, se todos profetizarem, trouxerem a palavra de Deus, se entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos é julgado, tornam-se manifestos os segredos do seu coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. O incrédulo entra, a profecia está sendo dada, a palavra está sendo ensinada, está sendo pregada, aquela palavra que é mais afiada do que a espada de dois gumes, que penetra lá no coração, o pensamento e a intenção do incrédulo é discernido, e ele diz, Deus de fato está aqui. Ou seja, não é pelas línguas que você vai chegar à conclusão de que Deus está aqui, mas pela profecia, pela palavra de Deus discernindo os corações, você então admite, Deus de fato está aqui. Os pastores sabem do que eu vou falar, quantas vezes, fim de um culto, é isso, pastor? A gente está lá cumprimentando o pessoal, e chega uma pessoa que eu não conheço e diz, o senhor descreveu minha vida toda hoje à noite. Parece que durante a semana o senhor estava lá detrás da porta da minha cozinha, vendo tudo que estava acontecendo na minha casa, tudo que aconteceu, o que se passou. Eu nunca nem vi a pessoa, sei nem quem é.
Mas Deus me falou hoje à noite, o Senhor estava falando para mim, essa palavra foi exatamente para mim. É isso que a profecia faz, é isso que a palavra de Deus faz. E é isso que convence as pessoas que Deus está de fato aqui no nosso meio. Amém? Terminar os argumentos de Paulo. Eu creio que tem ainda mais alguns minutinhos apenas para as orientações que Paulo dá para a igreja depois de ele ter explicado. Eu espero que esses pontos ficaram claros a respeito do que é um culto espiritual. Culto espiritual é um culto onde a centralidade é a palavra de Deus, onde nós saímos edificados, instruídos, alimentados, nossa mente sai frutífera, onde nós aprendemos mais a respeito do grande plano da redenção e podemos, a partir daí, servir a Deus e adorar a Deus melhor. Portanto, no culto, a preferência e a prioridade é para o que edifica, que tem que ser feito numa linguagem e de uma forma que todo mundo entende, porque esse é o objetivo de nos encontrarmos para sermos edificados na palavra de Deus. O que fazer então, irmãos? Orientações de Paulo do verso 26 em diante. Verso 26, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, ainda outra interpretação, ou seja, era uma bagunça. Paulo diz, irmãos, seja tudo feito para edificação. Quando vocês se reúnem, é uma confusão. Cada um fala, não tem ordem, não tem sequência. Então Paulo diz, eu vou colocar ordem agora no culto de vocês. Primeiro, com relação às línguas. Verso 27, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Paulo aqui não proíbe as línguas, mas ele fecha a torneira. Na igreja de Corinto, todo mundo falava em línguas ao mesmo tempo e não tinha interpretação, e eles pensavam que aquilo era espiritual. Parecido com hoje, não é? Não é muito similar ao que acontece hoje? Todo mundo fala em línguas, ou vários falam em línguas ao mesmo tempo e não há interpretação. Paulo diz, não. No caso de haver línguas, olha a regra. Primeiro, que não sejam mais do que 2, ou quando muito, 3. O Espírito Santo sabe contar. Quando é o quarto falando em línguas, já não é ele. Já não é ele. Ele está dizendo 2, no máximo 3. Se passar disso, não me peça para acreditar que é o Espírito Santo, porque ele diz que o máximo é isso aqui. Primeira regra, numérica, não é? São 2. São 2 para falar, excepcionalmente 3. E isso sucessivamente, não é ao mesmo tempo não. Fala um, depois fala outro, e excessivamente, não é? No caso excepcional, o terceiro, em ordem. E haja quem interprete, ou seja, fala um, interpreta. Fala o segundo, tem interpretação. Se tiver um terceiro, tem interpretação, parou. Acabou, é isso, é assim que funciona, diz o apóstolo Paulo. Não havendo intérprete, verso 28, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Uma vez estava pregando numa igreja presbiteriana, muito tempo atrás, e no meio do culto, de repente, levantou uma senhora, começou a falar em línguas. Eu parei. Quando ela terminou, eu perguntei, alguém interpreta? Não. Disse, minha irmã, a senhora se sente, fique calada, por favor. Porque se isso de fato viesse de Deus, você teria alguém que interpretasse o que a senhora está dizendo para que a igreja receba a edificação. Acho que ela não gostou muito. Também não foi agradável dizer o que eu disse. Mas ou a gente faz isso, ou o pessoal nunca corrige e nunca aprende a cultuar de acordo com a palavra de Deus. Fala um, traduz. Fala 2, traduz. Pronto. Se não tiver intérprete, não fala ninguém. Porque língua sem interpretação não pode haver no culto, como Paulo mostrou aqui com muita clareza, porque não edifica a igreja. Essa é a orientação dele. Agora os profetas, verso 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem, porque o profeta do Novo Testamento, das igrejas, não são os mesmos profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, inspirados, infalíveis nos seus pronunciamentos. Como eu disse, eles traziam mensagens e exposições da palavra de Deus extempore. Por isso, quando o profeta falava, a igreja tinha que julgar se o que ele estava dizendo está de acordo com a palavra de Deus. Então,
Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros, os membros da igreja, não é? Julguem se aquilo que o profeta está dizendo está de acordo com a palavra de Deus, não é para receber acriticamente. Hoje em dia, os assim chamados profetas, né, trazem uma palavra para a igreja, e se alguém questiona, quem és tu para questionar o servo do Senhor? Né? Quem és tu? Não levante a mão contra o ungido do Senhor. Já ouviu isso? Muito contrário ao que Paulo está dizendo aqui. O profeta tem que ser julgado. Se o que ele está dizendo está de acordo com a palavra de Deus, sim ou não. O crente protestante reformado, ele tem uma mentalidade crítica no bom sentido. Ele não engole qualquer coisa, não, inclusive do que o seu pastor está dizendo. Eu encorajo os membros da minha igreja. Se eu disser alguma coisa, se eu expor a palavra de Deus em alguma coisa que não está de acordo com as Escrituras, vocês não têm que me obedecer, não. Vocês não têm que me ouvir, não. Você tem mais é que depois me procurar e dizer, pastor, isso aqui está errado. E hoje em dia é muito fácil, porque eu estou pregando e a turma está nos grupos de WhatsApp, né, lá da igreja, tudo assim, trocando mensagem. O pastor disse isso, confere aí. Pastor citou, pregador fulano de tal. Já vai na internet, procura o link, tal, e quando eu saio para cumprimentar, o pessoal já está dizendo, pastor, o senhor disse uma coisa aqui, mas não é bem assim que o senhor está falando, não. Maravilhas da tecnologia, né? A gente sabe que enquanto a gente prega, então o mundo está pregando com a gente, né? Todo mundo está acompanhando o que a gente está falando. E aí a responsabilidade só aumenta. Então, falem, os outros julguem. Se vier revelação a um que esteja sentado, a revelação aqui é simplesmente um impulso, um toque do Espírito Santo para que a pessoa traga aquela palavra extempore para a igreja. Se vier revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Veja que profecia é ensino, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz. Porque algum profeta pode dizer assim, Deus me revelou, eu tenho que falar. Não, irmão, mas já falaram 3, a cota de profeta no culto já encerrou. Não, meu irmão, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, você tem domínio. Não vem em nome de Deus dizer que Deus te mandou fazer uma coisa e que você foi assim arrastado, porque os espíritos dos profetas estão debaixo do domínio do profeta. Você pode se controlar. Fruto do espírito é domínio próprio. É domínio próprio. Verso 33, Paulo regulamenta. Eu vou parar aqui, pastor, porque agora Paulo vai regulamentar o papel da mulher na igreja. Olha. Como em todas as igrejas dos santos, conserve-se as mulheres caladas na igreja. É melhor parar aqui, porque eu quero ir para Foz do Iguaçu em paz amanhã. Sair vivo da igreja. Não é? Não, né? Vocês querem? Eu tenho que falar, né? Já comecei, eu tenho que falar. Tá bom, só mais um minutinho. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. A que é que Paulo está se referindo? Que proibição é essa? Não pode ser uma proibição geral, porque no capítulo 11, se você voltar 2 capítulos aí, o apóstolo se refere no capítulo 11, no verso 5, dizendo, toda mulher que ora ou profetiza. Então a mulher orava e profetizava na igreja. Então essa proibição aqui não pode ser uma proibição geral, porque Paulo então se contradiria no espaço de 2 capítulos. E a gente sabe que, inspirado por Deus, ele não faria isso. Então, que tipo de proibição é essa? Que silêncio é esse que Paulo impõe às mulheres? Como sempre, a regra de interpretação mais básica é que um texto se entende melhor à luz do seu contexto imediato. O que é que Paulo tratou imediatamente antes? Do julgamento dos profetas. Então, provavelmente, o que Paulo está proibindo aqui é que a mulher confronte ou participe do julgamento dos profetas, porque poderia dar a ideia de que ela está exercendo autoridade sobre ele. Por isso que ela diz aqui, Paulo diz, que se ela quer aprender alguma coisa, pergunte em casa ao marido, em vez de questionar os profetas no culto, como algumas pessoas talvez gostariam de fazer. Então, não é que a mulher esteja proibida de fazer ou de falar, mas ela tem que falar debaixo de autoridade e não perverter a ordem que Deus estabeleceu na igreja, ou seja, que a liderança espiritual da igreja é para os homens cristãos qualificados, não é para qualquer homem cristão, é para o homem cristão qualificado. Paulo está querendo evitar exatamente isso. Então, não é uma proibição geral, mas apenas no contexto que participe do julgamento dos profetas. E Paulo termina recomendando aqui, no verso 40,
Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. É aqui que nós baseamos aquilo que nós chamamos de princípio regulador do culto. Ou seja, o culto a Deus, ele não pode ser oferecido do jeito que a gente acha. A gente tem que procurar na Bíblia a maneira pela qual Deus deseja ser cultuado. A gente não pode inventar a maneira de cultuar a Deus. Não podemos. Nós temos que examinar a Escritura e ver o que Deus diz como deve ser o culto, porque o culto agradável a Ele está revelado e regulamentado aqui na Escritura. E eu termino perguntando a você, como você tem participado dos cultos? O que é que o culto, vir ao culto, representa para você? Com que propósito ou com que objetivo você vem ao culto? Eu espero que nessa noite você tenha aprendido que a razão pela qual Deus nos convoca para estarmos juntos para esses exercícios espirituais é para que nós cresçamos, sejamos edificados, aprendamos a sua vontade e assim possamos servir a Deus melhor. Eu espero que você também tenha aprendido que espiritualidade não é êxtase, não é transporte, sair de si, um emocionalismo fervente que não é contra a Bíblia, sem dúvida nenhuma, mas que não vale nada se não há instrução, se não há, de fato, aprendizado bíblico. Essas coisas não têm valor nenhum se não for como resultado da palavra de Deus. Eu espero que Deus, nessa noite, haja falado ao seu coração e que você tenha sido edificado nessa noite. Assim é a nossa oração e o nosso desejo. Muito obrigado, irmãos, pela paciência de vocês.